percebeu que a Copa do Mundo de 2026 pode marcar o fim de uma era. Alguns dos maiores jogadores da história estarão entrando em campo pela última vez em uma Copa do Mundo. Ídolos que fizeram milhões de pessoas sonharem. Levantaram troféus e escreveram seus nomes na eternidade do futebol. Quando o apito final soar, talvez nunca mais os vejamos em um mundial. Hoje você vai conhecer os craques que provavelmente estão disputando sua última Copa do Mundo. Mas fique até o final porque o último nome da lista é um dos maiores jogadores que o futebol já produziu. Virgil van Dijk é um futebolista neerlandês que atua como zagueiro no Liverpool e na seleção neerlandesa. Virgil é conhecido por sua seriedade, liderança, força, excelência em jogo aéreo e posicionamento, além do seu grande senso de cobertura. Foi eleito o melhor jogador da UEFA na Europa pelo desempenho na temporada 2018-19, sendo o primeiro defensor na história a conquistar a honraria. Foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League de 2018-19 e da final da Liga dos Campeões de 2018-19 também já foi eleito o melhor jogador do time atuando por Celtic e por Southampton. Em 2010, atuando pelo Willem II. Van Dijk foi observado por Martin Koeman, que estava trabalhando para o Groningen na época, e acabou concluindo uma transferência gratuita para o clube no mesmo ano. Virgil van Dijk atuou profissionalmente por 4 clubes ao longo de sua carreira: Groningen Holanda, Celtic Escócia e Liverpool, ambos da Inglaterra, a 2013. Revelado nas categorias de base, estreou profissionalmente no clube holandês, Celtic 2013 a 2015. Teve passagem de destaque pelo futebol escocês, conquistando 2 títulos do Campeonato Nacional e uma Copa da Liga. Southampton 2018. Consolidou-se na elite do futebol. Contratado por um valor recorde na época, tornou-se um dos pilares da equipe, conquistando a Premier League, a UEFA Champions League e o Mundial de Clubes. Virgil fez sua estreia pela seleção neerlandesa no dia 10 de outubro de 2015, na vitória por 2-1 em casa contra o Cazaquistão, em partida qualificatória para Euro 2016. No dia 22 de março de 2018, foi anunciado como novo capitão da seleção holandesa por Ronald Koeman, e sua primeira partida como capitão foi uma derrota em casa por 1-0 contra a Inglaterra no dia seguinte, em 26 de março de 2018. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção ao concluir uma vitória por 3-0 sobre Portugal no Stade de Geneve, em 13 de outubro de 2018. Ele marcou uma vitória por 3-0 sobre a Alemanha, pela Liga das Nações da UEFA de 2018-19, onde em 9 de junho de 2019, acabara sendo vice-campeão ao perder por 1-0 para Portugal. Em 29 de maio de 2024, Van Dijk foi convocado para a seleção dos Países Baixos para a UEFA Euro 2024 e liderou seu país até as semifinais do torneio, onde foram eventualmente derrotados pela Inglaterra, em 17 de novembro de 2025. Ele capitaneou a seleção nacional pela 72ª vez em uma vitória por 4-0 sobre a Lituânia em sua partida final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, superando o recorde anterior de Frank de Boer. Virgil tem 34 anos. Mohamed Salah Mahrous Ghali é um futebolista profissional egípcio que atua como poreta ou meio-campista direito. Ele é o capitão da seleção egípcia. Seu último clube foi o Liverpool e está atualmente sem clube. Ele é amplamente considerado um dos melhores jogadores de sua geração e um dos maiores pontas de todos os tempos, apelidado de Rei Egípcio. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League e o maior artilheiro africano da história da Liga dos Campeões da UEFA. Salah começou sua carreira profissional em 2010 no Al Kowloon, saindo em 2012 para se transferir ao Basel, onde conquistou 2 títulos da Superliga Suíça. Em 2014, ele foi contratado pelo Chelsea por um valor reportado de 11 milhões de libras. Mas o tempo de jogo limitado levou a empréstimos sucessivos para a Fiorentina e para Roma. Mais tarde contratou em definitivo por 15 milhões de euros. Na temporada 2016-17, Salah foi peccavi na campanha da Roma pelo título, alcançando 2 dígitos tanto em gols quanto em assistências. Em 2017, transferiu-se para o Liverpool por 36,9 milhões de libras, um recorde do clube na época. Em sua primeira temporada, ele estabeleceu o recorde de maior número de gols marcados na Premier League, 32 em uma temporada de 38 jogos, e ajudou o Liverpool a chegar à final da Liga dos Campeões de 2018.
Após formar um trio de ataque formidável com Roberto Firmino e Sadio Mané, Salah tornou-se um jogador fundamental nas conquistas da Liga dos Campeões e da Premier League pelo clube nas 2 temporadas seguintes. Desde então, ele também venceu a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Na temporada 2024-25, conquistou seu segundo título da Liga enquanto quebrava o recorde de maior número de participações em gols em uma única campanha de 38 jogos na Premier League. Seu desempenho naquela temporada, ele venceu o prêmio de craque do ano da paralisia flácida aguda pela 3ª vez. Um recorde histórico. Outros prêmios individuais de Salah incluem 3 prêmios de futebolista do ano da FW, 4 chuteiras de ouro da Premier League, 2 prêmios de melhor jogador da temporada da Premier League, 2 prêmios de criador de jogadas da temporada da Premier League, além de ter terminado em 3º lugar no prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 2018 e 2021, e em 4º lugar na Bola de Ouro de 2025. Respectivamente, ele recebeu o prêmio Puskás da FIFA de 2018 por seu gol da vitória no primeiro clássico de Merseyside da temporada 2017-18 em 2023. Salah tornou-se o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League e também o 5º jogador a marcar 200 gols pelo clube. Em 2025, ele se tornou o 3º maior artilheiro da história do Liverpool, atrás apenas de Rojhan Tianhashi, em março de 2026. Salah anunciou que deixará o Liverpool ao final da temporada 2025-26. Em nível internacional, ela representou o Egito nas categorias de base antes de estrear pela seleção principal em 2011, após suas atuações nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Foi eleito o talento africano mais promissor do ano pela CAF. Desde então, foi vice-campeão do Campeonato Africano das Nações em 2017 e 2021, e foi o artilheiro das eliminatórias da CAF quando o Egito se classificou para a Copa do Mundo FIFA de 2018. Salah foi eleito futebolista africano do ano da CAF 2017 e 2018. Futebolista africano do ano da BBC 2017 e 2018. Foi selecionado para a equipe do torneio do Campeonato Africano das Nações em 2017 e 2021, além da seleção do ano da CAF em várias ocasiões. Salah é considerado um símbolo de orgulho nacional no Egito por suas conquistas e foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2019. Ele também é acreditado por aumentar a popularidade e o prestígio do Liverpool entre os egípcios. Mohamed Salah jogou profissionalmente nos seguintes clubes El Macalum do Egito: Basel da Suíça, Chelsea Inglaterra, Fiorentina da Itália, Roma da Itália e Liverpool da Inglaterra. Ele também tem 34 anos. Kevin De Bruyne é um futebolista belga que atua como campista no Napoli. Seu estilo de jogo frequentemente levou a mídia, treinadores e colegas a classificá-lo entre os melhores jogadores de sua geração e, não raro, entre os melhores meio-campistas da história do futebol, sendo descrito como um jogador completo. De Bruyne começou sua carreira no Genk, onde era jogador regular quando venceu a Liga pro Belga 2010-11. Em 2012, ingressou no clube inglês Chelsea, onde foi usado moderadamente e emprestado ao Werder. Ele assinou com o Uver por 18 milhões de libras em 2014 e em 2015 foi nomeado futebolista alemão do ano. 4 mais tarde naquele ano, ele ingressou no Manchester City por um recorde de 54 milhões de libras. Em 6 temporadas no City, De Bruyne apareceu em mais de 350 partidas e conquistou 5 títulos da Premier League, 5 Copas da Liga, 2 Fibrilação Atrial Cup e uma Liga dos Campeões da UEFA. Ele teve um papel significativo na busca do City para se tornar o primeiro time da Premier League a atingir 100 pontos em uma única temporada no período de 2017-18. Além disso, Bruyne foi eleito 4 vezes jogador do ano do Manchester City. Em 2016 e 2018, 2020 e 2022, ademais, Kevin é o maior assistente da história do clube inglês e segundo maior assistente da história da Premier League. De Bruyne fez sua estreia internacional completa em 2010 e, desde então, jogou 115 jogos pela seleção e marcou 36 gols. Ele foi membro da equipe belga que chegou às quartas de final na Copa do Mundo, FIFA de 2014 no Euro 2016, já em 2018. Foi um dos principais jogadores da Bélgica no 3º lugar conquistado na Copa do Mundo. Os belgas, que já haviam eliminado o Brasil,
ficaram em terceiro após vencerem a Inglaterra. Ele também tem 34 anos. Antes de fazer sua estreia na seleção belga, De Bruyne era elegível para jogar por Burundi, o local de nascimento de sua mãe. O jogador estreou pela Bélgica no dia 11 de agosto de 2010 em um amistoso contra a Finlândia. Filma-se entre os 23 para defender a seleção belga na Copa do Mundo de 2014. Foi titular em 4 dos 5 jogos na campanha belga e marcou um gol na prorrogação contra os Estados Unidos, em jogo válido pelas oitavas de final. Fez 5 gols durante a campanha belga nas eliminatórias da Eurocopa de 2016. Como era de se esperar, esteve novamente entre os convocados de Wilmits para a disputa da Euro 2016, De Bruyne deixou a competição em branco. Sem fazer nenhum gol nas eliminatórias da Copa do Mundo, FIFA de 2018 também não marcou nenhum gol. Mas foi peça-chave da campanha que classificou a Bélgica para o Mundial, sendo um dos principais passadores da fase de qualificação. Após ótima temporada pelo Manchester City, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2018. Foi titular absoluto em 6 dos 7 jogos da ótima campanha belga. Ficou com o inédito terceiro lugar do torneio, ficando de fora apenas quando esteve poupado na partida contra a Inglaterra, pela terceira rodada da fase de grupos. O jogador teve ótima atuação contra a seleção brasileira nas quartas de final, marcando o segundo gol da vitória por 2-1. Manuel Peter Neuer é um futebolista alemão que atua como goleiro no Bayern de Munique. Manuel Neuer integrou a seleção alemã que disputou e venceu a 20ª edição da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil. Considerado o melhor goleiro da temporada de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2020 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol IFFHS. Manu, como é conhecido entre parentes e amigos, ganhou também o título de melhor goleiro da Copa do Mundo 2014. Manuel é conhecido por ser um goleiro que também atua como líbero, constantemente saindo de sua posição e se adiantando para surpreender o ataque adversário. Além de seu trabalho como goleiro, ele é envolvido em causas filantrópicas, atua no combate à homofobia no futebol e na defesa dos direitos das crianças. Possui uma fundação chamada Manueler Kids. Manuel Neuer nasceu em Gelsenkirchen, Renânia do Norte-Westfália. Ele participou da Gesamtschule Bergerfeld como muitos outros jogadores notáveis, como Mesut Özil, seu irmão mais velho, Marcel. Foi árbitro de futebol na Verbandliga e atualmente preside o Comitê de Arbitragem da Associação de Futebol e Atletismo da Westfália. Ele conseguiu sua primeira bola aos 2 anos de idade e participou de seu primeiro jogo em 3 de março de 1991, 24 dias antes de seu 5º aniversário. O herói e ídolo de Neuer quando criança era o alemão ex-goleiro do Schalke, Jens Lehmann. Paralelamente ao futebol, Neuer também jogou tênis em sua juventude e até hoje pratica o esporte como hobby. Manuel é católico e ajuda um grupo de ação social católica, com sede em Gelsenkirchen, que faz campanha contra a pobreza infantil, além de um clube juvenil de Gelsenkirchen, dirigido pelos amigonianos. O goleiro possui uma fundação de caridade para crianças, chamada Fundação Manuel Rieds. Em novembro de 2011, ele ganhou 500 mil para suas instituições de caridade em uma edição de celebridade do World Million, versão alemã de Who Wants to be a Millionaire. Em 21 de maio de 2017, Manuel se casou com Nina Wiss, com quem namorava desde 2015, em Tanhey, na Áustria, em uma cerimônia civil, seguida por um casamento na igreja na Catedral de Santima della Madia, em Monopoli, Itália, em 10 de junho. O casal se separou em 2020. Em 14 de março de 2024, nasceu o primeiro filho do atleta, Luca, fruto de seu relacionamento com a jogadora de handebol Annika Bissell. Após uma tradução incorreta de sua afirmação, seria bom se um jogador de futebol profissional se assumisse porque ajudaria outros a fazer o mesmo. Uma publicação usona concluiu que ele era gay, que foi adotado por muitos outros meios de comunicação e desde então tem sido amplamente acreditado no mundo de língua espanhola. O México foi multado pelos cânticos homofóbicos de seus fãs quando Manuel teve a bola durante a partida da Copa do Mundo em 2018,
em 2022, ao lançar uma linha de produtos de proteção solar em parceria com a tenista Kerber. Afirmou ter tido problemas de saúde relacionados a um câncer de pele, tendo recorrido a procedimentos cirúrgicos para auxiliar na questão. Manuel Neuer jogou profissionalmente em apenas 2 clubes ao longo de sua carreira: Schalke 04 e Bayern de Munique. Pela seleção alemã, Neuer passou por todas as etapas das categorias de base desde o sub-18. Sua estreia pela seleção principal ocorreu em 2 de junho de 2009, contra os Emirados Árabes, durante uma turnê do Nationalelf pela Ásia. No ano seguinte, convocado por Joachim L.W. para a Copa do Mundo na África do Sul, titular em todas as partidas. Durante a fase de grupo sofreu apenas um gol no jogo contra a Sérvia. Os alemães acabaram derrotados pela Espanha nas semifinais e os espanhóis viriam a ser campeões mundiais. Desfalcou sua seleção após uma lesão em 13 de agosto de 2012 em um amistoso contra a Argentina. O motivo do corte foi uma pequena lesão na pelve sofrida na decisão da Supercopa Alemã, no domingo, quando o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 2-1, novamente titular na Copa do Mundo. FIFA de 2014 agrou-se tetracampeão mundial. Ele jogou em todos os 7 jogos da Copa do Mundo, incluindo a vitória por 7-1 na semifinal sobre o Brasil. Durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Neuer, no auge de sua forma, encadeou atuações de alto nível, notadamente nas oitavas de final contra a Argélia, onde salvou a seleção alemã, então contra a seleção francesa nos quartos de final, com destaque para uma paragem decisiva sobre Karim Benzema nos últimos minutos. Na final contra a Argentina, Neuer é menos requisitado. Na Eurocopa de 2016, assumiu a capitania da equipe no lugar de Bastian Tiger, um dos melhores meio-campo que existiu na história do futebol mundial e nas partidas em que este não atuou entre os titulares. Após a aposentadoria de Bastian após a competição, Neuer assumiu a braçadeira em definitivo. Manuel Neuer se tornou o goleiro com maior número de jogos em Copas do Mundo quando entrou em campo contra a Costa Rica. Ele completou sua 19ª partida em Copas do Mundo, passando Sepeir e o brasileiro Claudio Taffarel, que jogaram 18 vezes cada um em Copas do Mundo. Atualmente ele tem 40 anos de idade. Luka Modric é um futebolista croata que atua como pista no Milan e na seleção croata, onde é capitão. Ele é amplamente considerado um dos melhores malcantes de todos os tempos e o melhor futebolista croata da história. Modric é considerado um dos meias mais completos e eficazes de todos os tempos. Começou sua carreira profissional no clube croata Dinamo Zagreb em 2003, antes de ser emprestado ao clube Bezmezagonu-Zrinjski, que mais tarde ao clube croata Interzapre. Ele fez sua estreia pelo Dinamo em 2005 e suas grandes atuações lhe renderam uma transferência para o Tottenham. Em 2008, ele liderou o Tottenham na conquista da classificação para a Liga dos Campeões em 2010, a primeira do clube em quase 50 anos. No verão de 2012, se transferiu para o Real Madrid por uma taxa de 30 milhões de libras. Em sua segunda temporada, ele conquistou o título da Liga dos Campeões de 2013-14 e foi incluído na equipe da temporada, após Zinedine Zidane assumir o comando do Real Madrid em 2016. Foi um membro fundamental da equipe que conquistou 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, de 2015-16 a 2017-18, sendo incluído na equipe da temporada em todas essas ocasiões. Ao todo, ele conquistou 28 grandes títulos pelo Real Madrid, incluindo 6 títulos da Liga dos Campeões, 4 títulos da La Liga e 2 Copas do Rei, tornando-se o futebolista mais vitorioso da história do clube. Modric conquistou diversos prêmios individuais, incluindo a Bola de Ouro em 2018, tornando-se o primeiro jogador fora Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo a ganhar o prêmio desde 2007. Também conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, o prêmio de jogador do ano da UEFA e o prêmio de melhor armador do mundo da IFFHS, todos em 2018. Ele também foi incluído 6 vezes na seleção mundial da FIFA e 3 vezes na equipe do ano da UEFA. Em 2019, ele recebeu o prêmio Golden Foot pelo conjunto da carreira e personalidade. Modric fez sua estreia internacional pela Croácia contra a Argentina em março de 2006, e marcou seu primeiro gol internacional em um amistoso contra a Itália. Modric foi o pilar da chamada segunda geração de ouro da Croácia, participando de todos os grandes torneios para os quais a Croácia se classificou,
incluindo todas as edições da Eurocopa de 2008 a 2024, bem como todas as Copas do Mundo de 2006 a 2022. Modric liderou a Croácia até a final da Copa do Mundo de 2018, conquistando a bola de ouro como melhor jogador do torneio. Em março de 2021, ele se tornou o jogador com mais partidas disputadas pela seleção croata. Na Copa do Mundo de 2022, ele conduziu a equipe ao terceiro lugar, conquistando a bola de bronze como terceiro melhor jogador do torneio. Ele também foi eleito futebolista croata do ano, um recorde de 13 vezes entre 2007 e 2024. Além disso, foi eleito o melhor atleta balcânico do ano pela BT. Em 2018, o craque croata e uma lenda do futebol tem atualmente 40 anos. Edward Kane, MB, é um futebolista inglês que atua como centroavante no Bayern de Munique. O jogador marcou época no Tottenham, tendo ficado 19 anos. Contando com as categorias de base no time, é o maior artilheiro da equipe londrina atualmente, além de ser o segundo maior artilheiro da história da Premier League. Kane fez história com sua seleção ao ser o artilheiro da Copa do Mundo FIFA de 2018 e, junto com a seleção inglesa, chegar à semifinal desta Copa, algo que não conseguiam havia 28 anos. Em março de 2023, se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção, superando o mito Rooney. Na temporada 2024-25, com o Bayern de Munique, Harry Kane conquistou seu primeiro título da carreira aos 31 anos, conquistando a Bundesliga com os bávaros. Harry Kane jogou pelo Bayern de Munique e pelo Tottenham, além de atuar pela seleção inglesa. Em início de carreira na Inglaterra, também passou por empréstimos no Oriente, Millwall, City. O jogador esteve em campo com a sua seleção na Euro Sub-19 de 2012. A seleção conseguiu se sair muito bem, vencendo muitos jogos até chegar na semifinal. Mas eles foram eliminados ao perderem de 2-1 na prorrogação para a Grécia Sub-19. Kane não esteve em campo nessa partida. A seleção de Kane foi eliminada na primeira fase, sem que Kane marcasse um gol sequer. Na competição, eles foram treinados por Gareth Gale. Eles só venceram o segundo jogo de 1-0 contra a Suécia, mas foram derrotados na estreia contra Portugal e deixaram a competição após perderem de 3-1 da Itália. No dia 27 de março de 2015, Kane fez sua estreia na seleção inglesa, em um jogo contra a Lituânia, pela qualificações para o Campeonato Europeu de Futebol de 2016, que acabou no placar de 4-0. O jogador entrou aos 26 minutos do segundo tempo e 1 minuto depois acabou marcando o quarto gol inglês. Ao decorrer do campeonato, Kane só ficou de fora de um jogo, estar com a seleção Sub-21, mas retornou no dia 5 de setembro de 2015 para marcar um dos 6 gols da Inglaterra contra a seleção de San Marino. Esse jogo marcou a classificação dos ingleses para a Eurocopa do ano seguinte e foi convocado para disputar a Eurocopa de 2016, participando de todos os 4 jogos da campanha inglesa na competição. Ele não fez gols e viu sua seleção ser eliminada diante a Islândia por 2-1. Lionel Andrés Messi Coutinho é um futebolista argentino que atua como atacante no Inter Miami, como capitão da seleção argentina. Venceu a Copa do Mundo de 2022, possui 8 prêmios bola de ouro da FUP, 8 títulos de melhor jogador do mundo pela FIFA, 2 prêmios laureus de melhor esportista, 6 chuteiras de ouro da Europa e, com 48 conquistas coletivas, é o jogador com mais títulos oficiais da história do futebol. Considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, passou a maior parte de sua carreira profissional no Barcelona, onde se tornou o maior artilheiro por um único clube, com 672 gols oficiais e o maior vencedor da história do clube catalão, com 35 troféus. Entre suas conquistas, destacam-se os 10 títulos do Campeonato Espanhol e as 4 Ligas dos Campeões da Europa. Teve ainda passagens por outros clubes, como o Paris Saint-Germain, 10, onde conquistou o campeonato francês 2 vezes, e pelo Inter Miami, com o qual ajudou na conquista dos primeiros títulos e contribuiu para o crescimento da Liga dos Estados Unidos. Pela seleção argentina, é o maior goleador de todos os tempos. Seu estilo de jogo e seus dribles com o pé esquerdo geram comparações com seu compatriota Diego Maradona, que descreveu Lionel Messi como seu sucessor. Após ser nomeado capitão da seleção em junho de 2010, conduziu a Argentina a 3 finais consecutivas, a Copa do Mundo de 2014 e as Copas América de 2015 e 2016, após se frustrar com 3 derrotas. Chegou a anunciar sua aposentadoria internacional, mas reverteu sua decisão.
conquistou seu primeiro título com a seleção principal ao vencer a Copa América de 2021, sendo eleito melhor jogador e artilheiro. Em 2022, sagrou-se campeão da Copa do Mundo, recebendo também o prêmio de melhor jogador do torneio. Messi figurou entre as 100 pessoas mais influentes da revista Time em 2011, 2012 e 2023, em razão de suas realizações esportivas e de sua influência global, por meio da Fundação Lionel Messi, que apoia projetos voltados à saúde e à educação infantil, de seu trabalho como embaixador da boa vontade da Unicef. Tem participado de iniciativas para melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em sua vida pessoal, está em um relacionamento com Antonella Roccuzzo, com quem se casou em 30 de junho de 2017, e juntos têm 3 filhos, Ciro, Mateu e Tiago. A estreia de Messi na seleção principal aconteceu em 17 de agosto de 2005 em um amistoso contra a Hungria. Vestindo a camisa número 18, entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, com seu time vencendo por 2-1 e não durou nem 1 minuto. Em sua primeira jogada, foi puxado por Vilmos Vanczak e reagiu assando uma cotovelada. O árbitro viu e aplicou cartão vermelho para Messi. Mesmo com a expulsão, a seleção argentina venceu o jogo por 2-1. Antes de ser convocado para a seleção principal, Messi foi o principal destaque da seleção argentina Sub-20 na Copa do Mundo FIFA Sub-20, disputada nos Países Baixos de 10 de junho a 2 de julho de 2005, nas oitavas de final. Marcou o gol de empate contra a Colômbia. Nas quartas de final, anotou um dos gols da vitória sobre a Espanha e voltou a balançar as redes na semifinal diante da seleção brasileira. Na final, contra a Nigéria, converteu 2 cobranças de pênalti, assegurando o título para a Argentina. Ao término do torneio, foi eleito o melhor jogador da competição, além de receber a chuteira de ouro, como artilheiro do campeonato. Sua estreia em Copas do Mundo da FIFA ocorreu em 2006, na edição disputada na Alemanha, país sede do torneio. Com 18 anos e 357 dias, tornou-se o 5º jogador mais jovem a marcar um gol na história do torneio ao anotar o último tento da goleada por 6-0 sobre a Sérvia e Montenegro. Apesar do destaque individual e da boa campanha inicial, a seleção argentina foi eliminada nas quartas de final pela seleção alemã em uma partida decidida nos pênaltis. No ano seguinte, na Copa América de 2007, realizada na Venezuela, marcou nas quartas de final contra Peru e novamente na semifinal diante da México. A Argentina avançou até a final da competição, na qual foi derrotada pela seleção brasileira por 3-0, encerrando o torneio como vice-campeã. Resumindo, Lionel Messi jogou profissionalmente por 3 clubes e pela seleção: Argentina, Barcelona da Espanha, 2004 a 2021, Paris Saint-Germain da França, 2021 a 2023, Inter Miami dos Estados Unidos desde 2023 até o momento. O atleta tem 38 anos. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Geu e HGCM é um futebolista português que joga como avançado no Al Nassr e na seleção portuguesa, onde é capitão. O maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, sendo simultaneamente o jogador com mais golos na história a nível de seleções bem como a nível de clubes. Trajetória que o levou ao recorde de 5 nomeações ao prêmio de melhor goleador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e FFHS. Cristiano Ronaldo bateu o histórico recorde de se tornar o primeiro jogador a marcar gols em 6 Copas do Mundo diferentes. O craque português atingiu essa marca ao marcar contra o Uzbequistão durante a sua passagem pela Europa. Tornou-se o maior jogador histórico e recordista da UEFA Champions League, Nations League, Campeonato Europeu de Futebol. Também é o único atleta a vencer nas 3 ligas europeias de maior prestígio, Premier League, La Liga e Série A, sendo eleito destaque como o melhor jogador e atacante das mesmas quando protagonizava a conquista dos seus títulos. Frequentemente considerado o melhor e mais completo futebolista pela opinião da grande maioria dos especialistas do desporto. Os seus atributos físicos, as suas habilidades goleadoras, a sua mentalidade vencedora, a sua liderança e o seu desempenho sob pressão tornam-no um dos melhores e maiores futebolistas de todos os tempos, com alguns ainda colocá-lo como o melhor jogador de sempre. Futebolista histórico. É considerado o jogador do século pela Glotz por diversos ex-jogadores,
técnicos e dirigentes do futebol. Incluído na Dream Team da Bola de Ouro, é o jogador com maior número de nomeações do prêmio Ballon d'Or. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela Football, recebendo o prêmio Bola de Ouro, que por um período passou a denominar-se Bola de Ouro da FIFA um total de 5 vezes. Também venceu o prêmio Bota de Ouro da UEFA num total de 4 vezes. Ganhou uma vez o prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA. Detém o recorde de 3 vezes o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa. 6 vezes FIFA The Best, 6 vezes Globes Awards e também o recorde de 15 nomeações na equipa do ano da UEFA. Além disso, detém quase todos os recordes da Champions League, como marcador geral, bem como amplamente considerado o maior jogador de toda a história desta competição. Em 2025, um levantamento do site especializado em finanças Bloomberg revelou que Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história mundial, com um patrimônio estimado em 1,4 mil milhões de dólares. No mesmo ano, em entrevista ao programa Piers Morgan St., Cristiano revelou que se tornou bilionário aos 39 anos. Em 2024, foi mais um recorde que conquistei. Fiquei muito orgulhoso, disse o craque. Cristiano Ronaldo jogou profissionalmente por 5 clubes ao longo de sua carreira: Sporting Portugal, Manchester, Real Madrid, Hispana Juventus Itália e Al Nassr Arábia Saudita. Ele também representa a seleção portuguesa. Sporting Portugal, revelado pelas categorias de base. Estreou profissionalmente em 2002. Suas atuações destacadas chamaram a atenção internacional. Manchester United de Inglaterra defendeu o clube em 2 passagens. A primeira de 2003 a 2009, onde se consolidou como um dos melhores do mundo. E a segunda entre 2021 e 2022, Real Madrid, Espanha, jogou de 2009 a 2018, tornando-se o maior artilheiro da história do clube, conquistando múltiplos títulos da Champions League. Juventus Itália. Atuou pela equipe de 2018 a 2021, vencendo campeonatos italianos, Série A, Al Nassr Arábia Saudita. Integra o clube desde o início de 2023. Atualmente, o atleta tem 41 anos e continua com uma boa forma. Vamos contextualizar os recordes desse mito. O maior artilheiro em jogos oficiais da história do futebol, ultrapassando a marca de 900 gols, e o maior goleador. Jogador com mais partidas disputadas por seleções na história. Mais gols por seleções. Maior artilheiro da história do futebol de seleções, superando a marca de 140 gols por Portugal. Jogador com maior número de partidas oficiais por uma seleção na história, ultrapassando a barreira de 220 jogos. Reconhecido pelo Guinness Records por alcançar mais de 130 vitórias com a camisa de Portugal. Único jogador a marcar gols em 6 edições diferentes de Copa do Mundo, bateu o recorde histórico de Eusébio, alcançando a marca de 10 gols pela seleção portuguesa em Copas do Mundo. De fato, alguns desses nomes ficaram para sempre na nossa memória. Agora me conta nos comentários quem dessas lendas você vai sentir falta de ver jogando. Deixa aí nos comentários. Deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vou nessa!